Bom dia, igreja, bom dia, queridos. Eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus e convidá-los para mais um estudo da palavra do Senhor. Amém? Vamos abrir as Bíblias em Efésios 4 e nós leremos do 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor: Diante de tudo isso, direi o que quero que vocês façam. Enquanto estou preso aqui, pelo simples fato de servir o Senhor, quero que saiam e caminhem, ou melhor, que corram pelo caminho que Deus ordenou que seguissem. Não quero que ninguém fique de braços cruzados. Não saiam por aí por caminhos que não levam a lugar nenhum. Cuidem também para agir com humildade e disciplina, sem desanimar, sempre constantes, dedicando-se uns aos outros com amor, considerando as diferenças entre vocês, sempre resolvendo logo todo e qualquer desentendimento. Vocês todos foram chamados para andar no mesmo caminho, para seguir na mesma direção. Por isso, permaneçam juntos de coração e na caminhada. Vocês têm um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que governa sobre todos. Age por intermédio de todos e está presente em todos. Tudo que vocês são, pensam e fazem é permeado por essa linda unidade. Amém, querido? Hoje, o tema da nossa revista, da nossa lição, é a igreja, Cristo presente no mundo. Querido, essa palavra que acabou de ser lida, ela foi ministrada para mim e você, enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo. E a primeira coisa que a gente vai abordar é que hoje nós não estamos vivendo tempos diferentes daqueles em que a igreja era perseguida lá nos primórdios. Hoje nós sofremos ataques grandes e sérios em relação à igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes os ataques surgem de dentro da própria igreja, e isso a gente vai se aprofundar ao longo do estudo. Nós somos bombardeados muitas das vezes pela mídia, de tal forma que às vezes um pastor ou um amigo, quando vai dar uma palavra, se de repente ele se expressou mal ou colocou alguma coisa indevida, ele é bombardeado, ele é altamente criticado por aquela colocação. De tal forma que a gente tem ignorado a pessoa que ele é em Cristo Jesus e valorizado muito mais os erros dele. E o texto nos adverte que nós devemos ser amorosos, solidários. E um pouco sobre isso também será conversado. O que eu quero começar a falar é que os ataques à igreja não é coisa antiga. Os ataques à igreja está cada vez mais atual. Basta que a gente acesse a internet e a gente vai ver altas críticas. Muitas das vezes nós emprestamos a boca para Satanás e também fazemos essa crítica mesmo sendo membro de uma determinada igreja. Mesmo dizendo que somos igreja de Cristo. Criticamos, falamos mal, fazemos o que a gente chama de fofoca. E estamos a todo o tempo fazendo críticas, ao invés de cumprir o que a gente acabou de ler na palavra de Deus. Seguir a mesma direção, o mesmo caminho, se tem alguma desavença, procurar resolver. Mas o estudo, querido, ele vai ressaltar que Cristo amou a igreja ao ponto de se entregar por ela, e isso torna ela única. Então não adianta você desmerecer ou menosprezar algo único para Deus, que é a igreja dele. Com certeza, a igreja é uma excelente criação. Deus foi perfeito nela. E é por isso que eu e você jamais podemos banalizar algo tão perfeito, completo e divino como a igreja do Senhor. E aí eu quero iniciar falando um pouco do primeiro tópico, que é o que é a igreja. Ela vai falar um pouquinho que no Novo Testamento a igreja é gente, são pessoas, povo.
É um grupo local de pessoas que se reúnem em nome de Deus por causa da fé em Cristo Jesus. É o povo de Deus reunido. Então, querido, a igreja tem a sua importância. Ali o povo de Deus está reunido. É a reunião do povo de Deus. Isso serve tanto para o nosso templo, nos reunirmos, como para as células, como para uma reunião de oração. O povo de Deus reunido é a igreja do Senhor. No tópico 2, vai abordar a dimensão universal da igreja. E lá em Hebreus 12, 23, ele usa esse termo, né? Uma assembleia universal. Então, o que isso tem a nos dizer? O termo universal, ele não vai abranger só os salvos de um determinado momento ou de um determinado local. Não, o universal engloba todos os salvos, de todos os tempos. Esses salvos compõem a Assembleia de Cristo. E eu quero te dizer que há uma Assembleia no céu e há uma Assembleia na terra, chamada Igreja Militante. Essa igreja, querido, tem duas características. A igreja militante, ela sofre e ela testemunha. Então não vem eu e você queremos, não, por que a igreja sofre tanto? Porque eu, enquanto igreja, sofro tanto, querido. A gente vai ser perseguido. Andar na contramão do mundo não é fácil, não. As pessoas estão a todo momento nos vigiando, querendo, muitas das vezes, até cavar um deslize nosso para não contra a gente. Se ilude quem pensa que é puramente pessoal. Não! O interesse ali, infelizmente, muitas vezes usado por Satanás, é envergonhar o nome de Cristo. É por isso que eu estou te convidando a entender que a gente sofre, mas testemunha. Porque é mais importante, querido, do que qualquer outra coisa é o testemunho do cristão. Porque ele vai mostrar o cristão que você é realmente. Porque de boca, né, que é o que costumamos ouvir, o cristão meia boca, qualquer um pode ser. Porque o que a gente fala pode ser muito lindo, bonito, aceitável aos ouvidos, mas uma prática totalmente diferente, onde a gente dá péssimo testemunho e com isso envergonhamos o evangelho. Ai de nós, queridos. Então é algo que a gente tem que estar bem atento. Essa universalidade, sabe? A gente se colocar, ou os irmãos acham, os amigos acham que é fácil você se colocar à disposição de servir, vir aqui falar, saber que está sendo ouvido, não sei por quantos, por onde, em qual lugar, e ter uma vida errante? O Espírito Santo cobra demais, querido. E se eu não me moldar dentro dos padrões de Cristo, o que acontece comigo é trazer escândalo para o evangelho. Porque as pessoas vão começar a falar que a Rebeca que está aqui, ministrando a palavra que o Senhor coloca no coração dela, não é a mesma. E teoria sem prática, querido, não serve para nada. A Bíblia é um livro diferenciado, um livro que foi inspirado. Mas se eu simplesmente pegar ele para ler, ele se torna um livro assim como qualquer outro livro. O que faz da Bíblia, a palavra de Deus, é algo especial, sabe? Que nos inspira, que muda o nosso caráter, que nos transforma, é justamente pegar os ensinamentos e praticá-los. É fazer com que o que está aqui promova em nós a mudança. E aí lá no terceiro tópico vai tratar a igreja como corpo de Cristo. Querido, eu acho isso muito interessante, tá? Eu uma vez ouvi algo sobre corpo de Cristo muito sensacional e eu vou falar um pouquinho sobre isso. Lá em 1 Coríntios 12, de 12 a 31, a Bíblia relata a igreja de Cristo como um corpo. E o interessante do corpo, né, tem um hino que fala bem ajustado, né, um corpo bem ajustado, é aquele corpo em que os braços, pés, cabeça,
estão em sintonia. É aquele corpo que o braço não acha que é melhor do que a perna, que os olhos entendem que a boca também é fundamental, mas é aquele corpo que entende que sem a cabeça ele não funciona. Então, querido, vamos meditar no seguinte: a igreja é um grupo de pessoas que formam o corpo de Cristo. É um grupo de pessoas convidadas a viver em solidariedade, conforme nós lemos. Essa solidariedade é o ajudar. Querido, nós estamos vivendo em um mundo muito egocêntrico. As pessoas estão perdendo o amor. A Bíblia já advertia isso, adverte quando fala que no fim o amor ia se esfriar. Mas o que eu quero te despertar nesta manhã é que o mundo pode esfriar, mas a igreja, a chama tem que continuar acesa. Na igreja é o lugar em que a presença tem que permanecer acesa. Lá o amor, o ajudar, o estender a mão não podem acabar, não podem parar. Ali não é eu, é nós. Não existe a irmã fulano, o pastor ciclano, não. É o corpo de Cristo, cada um com a sua função. E se faltar um, faz total diferença. Se um faltar, querido, faz diferença. É por isso que nós temos que cuidar tanto do corpo de Cristo, investir nos nossos irmãos, procurar saber como eles estão. Porque se um ficar doente, ele pode acabar contaminando o resto. Tem uma teoria chamada teoria da árvore envenenada. Eu não sei se todo mundo tem conhecimento do que seria isso, mas é um pouco, fala um pouco sobre isso. Se uma coisa está trazendo para uma linguagem que todos entendam, se uma coisa está fora do seu contexto, ela pode fazer com que todo o resto saia fora também. Ela pode condenar todo o resto por causa de uma coisa. Então, querido, se você acha assim, eu não vou cuidar do braço, não, porque sem ele eu toco, não faça isso. Ele é tão importante quanto o outro braço, quanto a perna. E nós estamos usando essas figuras de linguagem, mas nós estamos falando de pessoas, querido. Muitas vezes dentro das nossas igrejas cometemos o erro, ou na nossa relação pessoal também cometemos o erro de achar que eu não preciso me retratar, ou que, não tô nem aí o que ele pensou. Tanto faz, é problema dele, eu não tenho nada com isso, não foi o que eu quis dizer. E a gente acha que faz pouco caso, sabe? Que tô nem aí. Mas, querido, eu quero te dizer que é fundamental que eu e você cuidemos do corpo de Cristo. Cuidemos de pessoas, estendamos a mão, sabe? Busquemos ajudar mesmo, de coração. Não é aquela ajuda para todo mundo ver, não. Para se engrandecer, não. Para se colocar ainda mais no centro como o bom, o que tudo pode fazer, não. É aquela ajuda de coração, porque é servo. E servo tem prazer em fazer. Servo faz com muito prazer, querido. É quase que automático, quando você já está fazendo, porque faz parte da sua identidade. Eu estou falando da identidade do cristão, estou falando da identidade do povo de Deus. E o povo de Deus genuíno é aquele que faz o serviço de Deus de forma até automática, porque é dele. Se alguém chega, ele pode não ter, mas ele reparte o que tem. É isso mesmo. E isso não é hipocrisia, não, querido. Isso é ser servo. A gente tem vários relatos bíblicos de pessoas que não tinham nada, mas o pouco que tinha, Deus multiplicou. Então, se a sua desculpa é que você não tem nada, vamos desenvolver a fé. Porque no que você não tem, o pouco que você tem, Deus pode fazer multiplicar. Ele é especialista nisso. Quantas e quantas vezes eu já vivi isso? Né? Somos de uma família, graças a Deus, que nunca nos faltou nada. Pelo menos assim, no que diz respeito à comida, a alimentos, nunca nos faltou nada. Mas também, queridos, somos uma família com uma disposição enorme em ajudar. E sem dúvidas eu entendo que não é uma barganha, mas que a mão poderosa do Senhor sempre nos sustentou pela prontidão que temos em ajudar. E muitas das vezes
de forma que não venha a ser pública. Nós não precisamos disso. É isso que eu quero que a gente venha a entender nessa manhã. A gente não precisa que as pessoas fiquem sabendo que eu ajudo um vizinho, que eu ajudo um parente, não. Porque senão isso perdeu o sentido. O que eu preciso fazer é ficar feliz, é me alegrar em poder estar estendendo a mão para o meu próximo. A gente está perdendo essa essência. Quando fazemos buscando engrandecimento, ainda que seja sem perceber. A gente quer tirar foto, a gente quer filmar, a gente quer isso, a gente quer aquilo. Mas feliz é aquele que faz isso simplesmente por obediência, por amor ao Pai, mas por amor ao seu próximo também. Isso é o maior dos mandamentos. E eu quero te dizer que seremos muito felizes se conseguir cumprir. Se conseguir cumprir essa ordenança do Senhor. E aí eu quero dizer que a Igreja de Cristo na Terra é a morada de Cristo. Somos o corpo dele, a presença dele aqui na Terra. Querido, eu quero te fazer entender que é fundamental ser Igreja do Senhor. Não torne simples algo tão magnífico. É incrível, é sensacional ser Igreja de Cristo. E aí lá no quarto tópico vai falar um pouquinho sobre a igreja local. Corpo de Cristo, mas local. Sabe aquela igreja em que eu e você congregamos? Essa é a igreja local. Um lugar específico, mas que é o corpo de Cristo. E é para ela que eu chamo mais atenção. Queridos, a gente falou no tópico anterior como igreja geral. Todo o povo de Deus, né, espalhado na face da terra, que deve buscar o mesmo caminho, a mesma direção. Mas eu quero te dizer agora o seguinte, a igreja local, ela tem perdido um pouco o foco. Porque tem muita gente hoje falando mal da igreja. Da sua igreja. Eu não estou falando de qualquer igreja. Estou falando da sua igreja. Tem gente que tem prazer em ir lá, sondar o que está ruim, para simplesmente falar mal. Querido, Deus está nos convidando para viver uma vida diferente. Para realmente ser igreja, para realmente entender o significado de ser igreja. Às vezes tem determinados assuntos tratados dentro da igreja que quando a gente fica sabendo que pessoas que não são de lá estão sabendo, mas não faz sentido. Isso foi tratado dentro da igreja. Como que chegou aqui fora? Querido, tem frases que a gente fala, que a gente se expressa e que elas parecem fortes demais. Mas se a gente tiver discernimento, a gente vai entender que é a pura realidade. Tem crente lá sentadinho no banco, sendo usado pelo inimigo. A igreja é um hospital. A igreja tem pessoas de tudo qualquer tipo. Mas a especialidade da igreja de Cristo é transformar, é ser usado por Ele para transformar, para ajudar as pessoas a serem melhores pessoas. E se a igreja de Cristo começar a fazer o que aqui fora já faz, perdemos completamente a nossa direção. Estamos indo em direção contrária. Ah, querido, Paulo escreveu as cartas às igrejas. Mas eu quero te dizer que ele escreveu essa carta porque ele sabia que não existia igreja perfeita. Não existe igreja local perfeita. Às vezes você se entristeceu com alguém, não está aceitando alguma coisa, e aí você já quer mudar de igreja. Não, eu estou contra. Você viu o que aconteceu? Querido, não existe igreja local perfeita. Mas eu quero te dizer que Paulo já sabia disso, escreveu as cartas para tentar orientar aonde as igrejas podiam estar vindo a falhar. E eu quero dizer para você que feliz é a igreja que está sendo aceita pelo Senhor. Tem igreja preocupada com tanta coisa, pequena demais. Sabe, se o som está com muita qualidade, se
eu estou falando de uma forma que está conseguindo convencer? Se eu prego, se eu uso o português corretamente, se a minha voz está completamente afinada e está esquecendo eu não estou dizendo que isso é pouca coisa, querido. Eu defendo um culto de excelência. Mas eu estou querendo te dizer que isso não pode ocupar o principal. Não pode ocupar o lugar de Cristo, da presença dele. A igreja local, ela jamais pode esquecer que ela está ali representando Cristo. E muitas vezes ela tem simplesmente feito o oposto do que Cristo faria. Ela está preocupada também com coisas terrenas, também em agradar outras pessoas, mas está pouco se importando se está cumprindo ou não a vontade do Senhor. Então eu quero te dizer que a gente tem que estar muito ligado. Muito atento. Eu quero terminar esse quarto tópico falando uma coisa. É sério ser igreja. É glorioso ser igreja. E a gente está falando de igreja de corpo de Cristo. E aí vem algo que eu queria falar muito. Algo que eu aprendi. Gente, tem pessoas, com certeza não instruídas pelo Senhor, que tem defendido, levantado tese, bandeira, ido para as mídias, que não tem necessidade de reunirmos em templos e a igreja sou eu mesmo e eu não preciso estar lá. Querido, a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, ele precisa estar em comunhão. Ele precisa estar bem ajustado para funcionar. Então eu quero te dizer o seguinte, a igreja lá, a presença de Deus dentro daquele templo, realmente construído, o templo, mas a presença de Deus habitando ali, torna a igreja completa. E você que defende a teoria de que não precisa a igreja está arrancando a cabeça dela, tá? E eu quero te dizer que um corpo sem cabeça, ele não vai para lugar nenhum, nem para frente, nem para trás, nem para o lado, nem para o outro. Sabe por causa de quê? Porque ele é morto. Arranca a sua cabeça. Quebra seu pescoço. É morte na hora. Não tem nem como correr para o hospital para tentar salvar. É morte na hora. E é isso que eu e você e que muitos têm tentado fazer. Arrancar a cabeça. Deus fala, vai por ali, não, eu vou por aqui. A gente arranca a cabeça, esquece a cabeça. Vamos pensar o que um braço está dizendo, o que uma perna está dizendo, sem consultar a cabeça. Querido, toma cuidado. São duas advertências que Deus trouxe para o meu coração quando eu estava preparando esse estudo. Isso serviu para mim primeiramente, com certeza, porque ai de mim se assim não fosse. A primeira é, cuidado com essas doutrinas que têm se levantado menosprezando a igreja de Cristo. Não torne simples, como eu já disse, algo esplêndido, algo que nasceu no coração de Deus. E não arranque a cabeça, porque ninguém anda sem a cabeça. A segunda coisa, querido, é que eu e você, enquanto igreja do Senhor, não podemos dar mais importância ao irmão em Cristo do que o próprio Deus. Às vezes eu tenho tanta preocupação se eu vou ofendê-lo, se eu não vou agradá-lo, ou se eu estou agradando, não, se eu perder esse irmão, meu Pai Celeste. E aí eu tolero muita coisa que Deus não tolera em prol de agradar o outro. Mas eu não estou me importando se eu estou atendendo os princípios de Deus. Isso Deus me falou muito essa manhã. Nós precisamos estar atentos a isso. A gente tem que buscar a ovelha perdida, a gente tem que sim amar o próximo, mas tudo isso tem que estar debaixo da vontade do Senhor para a sua igreja. Porque ela é boa, perfeita e agradável. E uma igreja que está debaixo da vontade de Cristo, ela cresce, ela multiplica. Então é muito fácil saber se tem alguma coisa fora do lugar. Faça uma análise. Não precisa ser uma análise desde a criação, de 5 anos para cá, de 10 talvez. Como tem sido a sua igreja? Ela tem ido aos confins da terra? Ela tem sido pelo menos uma excelente igreja local? Ela tem crescido em números, em sabedoria, em conhecimento bíblico? Você consegue olhar para ela hoje e falar assim, nossa, como que ela mudou? Como que ela está madura?
que é o título do texto que a gente leu hoje, como que ela evoluiu em conhecimento, como que hoje ela está realmente submissa à vontade do Pai. Você consegue olhar para ela hoje e ver o quanto ela cresceu? Ou você consegue olhar para ela hoje e ver que ela comete os mesmos erros de anos atrás? Que ela insiste em bater na mesma tecla, mesmo sabendo aonde isso vai terminar? Essa é a minha pergunta. Será que eu e você, enquanto igreja, ainda insistimos no leitinho? Ainda insistimos em tropeçar, em cair nas mesmas coisas? Sendo que Deus já nos mostrou, já falou, e a gente tem ignorado, tem preferido tampar os ouvidos e muitas das vezes fechar os olhos? Simplesmente porque não conseguimos estar debaixo da vontade de Deus e preferimos agir por conta própria? Querido, a Bíblia fala que há caminhos que ao homem parece perfeito, mas no final é caminho de morte. E eu quero te dizer que a igreja do Senhor, que está tentando andar com as suas próprias pernas, que está indo pela cabeça de um líder, que está indo por pensamentos e ideologias próprias, mas que isso não está sendo filtrado na palavra do Senhor, logo não está indo ao encontro à sua vontade, está cometendo um grande erro. Porque ela está arrancando a cabeça. E uma igreja sem cabeça é uma igreja morta. Tem muita igreja morta. Tem muita igreja sepultando. Fazendo com que pessoas saiam ao invés de entrar. Tem gente fazendo o papel oposto, querido. Tem gente fazendo o papel oposto. E isso é preocupante. Porque um corpo, ele precisa estar bem ajustado. Uma unha se feriu, todo o outro corpo tinha que tentar cuidar dela. Isso é que se espera de uma igreja. Da igreja de Cristo. Da igreja aprovada por Ele. As provas, as provações, como a gente já viu aqui, né? As perseguições, é para solidificar. Testificar a igreja de Cristo, mas não. Feliz é a igreja que passa pela prova, mas sai dela aprovado. Será que essa é a igreja que nós estamos vivendo hoje? A igreja que está sendo aprovada por Cristo? E aí estou caminhando para o final, fala das igrejas cooperativas e solidárias, e fala desse estender a mão, desse ajudar, do partir do pão, sabe? De se um caiu, o outro ajudou a levantar. Andarmos juntos, vivendo uma só fé, buscando o mesmo Deus, o mesmo Senhor, porque Ele não é um Deus diferente. Ele é um só Deus, em busca de adoradores verdadeiros, de adoradores de excelência, que não ficam presos a pequenas coisas, mas que estão sim preocupados em levar a palavra do Senhor, em cumprir o ID do Senhor, em fazer com excelência aquilo que o Senhor o convocou para fazer. E eu quero te dizer que o tópico final vai dizer que foi uma ideia fantástica. Querida, a igreja nasceu na mente de Deus. Deus trabalha nela constantemente para aperfeiçoá-la. A igreja é a menina dos olhos de Jesus. Querido, eu e você somos a menina dos olhos de Jesus. Não permita que ninguém fale o contrário, porque Ele tem amor demais por nós. É por isso que eu quero te convidar a entender, finalizando, que nós não podemos ser adoradores do seu umbigo. Nós somos convidados a ser igreja do Senhor. E igreja do Senhor pensa em todo o corpo e não em uma só parte. Então, se eu e você, ainda que sem perceber, somos tendenciosos a alguém, queremos muitas das vezes seguir apenas uma pessoa, buscamos agradar um determinado grupo, nós estamos no caminho errado. Porque nós somos feitos, não foi para agradar, foi para viver debaixo da autoridade do Senhor. Foi para viver de acordo com o que Deus pensou para nós enquanto igreja. E para viver como corpo, de tal forma que um fio de cabelo é tão importante quanto a perna toda. Querido,
todo o corpo é importante. Todo o corpo tem a sua função. Por isso, ame a sua igreja, doe-se a ela e faça principalmente a vontade do Pai. Amém? Bom dia.